pessoal, boa tarde. Para quem está assistindo à tarde, né? Boa tarde. Para quem está assistindo à noite, boa noite. Bem, estou fazendo esse vídeo porque surgiu muitas dúvidas em relação à apostila, né? As regras lá da apostila, naquele quadrozinho inicial, tá todos em inglês e muitos alunos tiveram dificuldade. Então eu fiz aqui um slide para explicar melhor as regrinhas que saltam em dúvida. Então veja bem. Então comparative and superlative forms, quer dizer, forma comparativa e superlativa. Nós temos no comparativo temos três modalidades, né? Três subdivisões no comparativo, que é comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade e comparativo de igualdade. Então veja só, as regras, né, lá na apostila está aparecendo este quadro aí, né? Você pode perceber aqui que nesse quadrinho aqui, as formas dos adjetivos, né, está em inglês. Então muitos alunos tiveram dificuldade em compreender isso aí. Aqui nós temos o quadro do comparativo, né, os exemplos aqui, e o comparativo já modificado aqui, os adjetivos. E também o superlativo. Então isso aqui não ficou muito explicado, então os alunos tiveram algumas dúvidas. Então vamos ver as regras. Bem, então separei por linhas, né, do quadro, né, recortei para explicar uma a uma. Então as regras. Em geral, os adjetivos curtos, com uma ou duas sílabas, são adicionados ER para o comparativo e EST para o superlativo. Certo? Mas temos algumas particularidades para o uso dessa regra, né, que veremos a seguir, né? Então veja só. Quando os adjetivos tiver apenas uma ou duas sílabas terminados em E, né? Quando os adjetivos tiver uma ou duas sílabas e termina em E, então só vou adicionar apenas o R. Só um Rzinho, porque o E já está aparecendo, então o R vai acrescentar aí para formar o grau do comparativo. Certo? Isso no comparativo. E ST, vou colocar um S e um T para o superlativo, né? Conforme os exemplos aí, nós vamos vendo de acordo lá com o quadro. Então no quadrinho aí, né? Você pode ver aqui, o que está aqui em português, né? Basicamente o que está aqui está mais resumido, mas é o que está explicando aqui em cima. Então veja bem, nós temos aqui três adjetivos: wild, fine e cute. São os exemplos: wild, fine, cute. Então, no comparativo, o que vai acontecer? Eu vou adicionar apenas um Rzinho aqui, só um R. Então, como ele já terminava em E, né, dá para perceber aqui o E. Então, só vou colocar o Rzinho na frente dele já para formar o comparativo. Wider. Quer dizer, wide é fino, wider, mais fino, né? Fazendo uma comparação. Fine, fofo, finer, mais fofo, né? Cute, cute, cuter. Isso para o comparativo. Já o superlativo, né? Fala lá embaixo, né? O superlativo, vou acrescentar ST, né? Tá dizendo aqui, acrescenta ST no superlativo. Então tá lá os mesmos adjetivos, wild, fine e cute. Aqui no comparativo acrescentei só o R em cada um deles. Já no superlativo eu vou adicionar o ST, como diz a regra lá. Então tá aqui wild e acrescentei ST. Widest. Aí aqui já não é mais fino. Aqui já estou definindo o mais fino, certo? O mais fino. Finest. Já não é só mais fofo. Aqui já é o mais fofo, certo? Mesma coisa aconteceu aqui com cutest. Acrescentei também
o EST, certo? Aliás, o ST, que o E já tinha lá na própria palavra. Ok? Então essa é a primeira regra. Ah, tá. Uma diferença. Por que eu digo o mais, aqui no superlativo, o mais fino, ou o mais fofo? Simplesmente porque o comparativo, quando eu faço o comparativo, eu estou comparando uma coisa com outra, tá? Um objeto com um objeto, uma pessoa com outra pessoa, certo? Então isso aí é uma comparação entre duas ou até mais pessoas ali. Agora, quando eu quero fazer uma comparação dentro de um grupo, por exemplo, uma pessoa numa sala, digamos, numa sala tem tantas pessoas, 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, existe uma que é mais alta do que todas, né? Ou então uma que é mais baixa do que todas. Ninguém mais na turma é mais baixo do que essa pessoa. Então vou usar o superlativo. Vou dizer, digamos, seja uma mulher, Mary, né? Mary is shortest. Mary, the shortest of classroom. Quer dizer, Maria é a mais baixa da sala de aula. A mais baixa. Então essa é a diferença. Então não existe uma pessoa mais baixa do que ela. Então para isso eu uso o superlativo. Eu faço uma comparação de um objeto ou de uma pessoa em relação a todos os objetos ou todas as pessoas que estejam ali naquele ambiente. Essa é a diferença da forma comparativa para a forma superlativa. Vamos lá para a segunda regra, que é aqui naquele segundo quadrinho lá da apostila. Somente uma sílaba, né? Os adjetivos que têm apenas uma sílaba, mas tem uma sequência no final dela, aqui ó, o exemplo aqui, ó, uma sequência de uma consoante, uma vogal e outra consoante. Quer dizer, no final da palavra, ela só tem 3 letras, mas essas 3 letras que formam toda a palavra. Então, as 3 últimas letras, que no caso aqui é consoante, vogal, consoante. O big, também consoante, vogal, consoante. Fat, consoante, vogal, consoante. Então, hot é quente, big, grande, fat, gordo. Tá? Então, o que acontece aqui de acordo com a regra? Né? Eu vou dobrar, né? Double the consonant and add quer dizer, eu dobro a consoante, a última consoante, ó, o hot aqui ó, é um T. Então aqui no comparativo eu vou dobrar essa consoante, né? Dobrei e acrescento o ER, tá aqui ó, ER. O big, né? A última consoante é o G, dobrei a última consoante e acrescentei o ER, bigger. Fat, a última consoante é um T, então dobrei o T, né? E acrescentei ER. Então hot é quente, hotter, ou mais quente, big, grande, bigger, mais grande, quer dizer, o maior, né? Mais grande não, maior, e fat, que é gordo, mais gordo. Isso no comparativo. Tá? No comparativo. No superlativo, também vai acontecer a mesma coisa. Vou dobrar a consoante e adicionar est, né? Tá aqui, ó, o T dobrado e acrescentei est, hottest, quer dizer, o mais quente. Não tem nada que seja ali no grupo, não tem mais nada mais quente do que esse. Esse é o mais quente de todos, certo? Hottest, por isso que é superlativo. Biggest, maior, o maior, né? E fattest, quer dizer, o mais gordo, ok? Então essa aí é a segunda regra. Vamos lá para a terceira. Os adjetivos com uma ou 2 sílabas, né? Com uma ou mais vogais ou uma ou mais consoantes no final, adicionamos ER no comparativo e EST no superlativo. É o que está falando aqui, né? Vowel, que é vogal, more than one consoante,
com uma ou mais vogal, com uma ou mais consoante, no final, at the end, né? Nós vamos acrescentar também só o ER para o comparativo e o EST para o superlativo. Então, tá os exemplos: light, né? Light, neat e fast. Então, tá aqui, temos duas consoantes, né? Mais de duas consoantes, no caso nós temos 3. Aqui nós temos uma vogal e uma consoante, né? No final, mas temos duas vogais aqui juntas. Aqui também temos duas consoantes. Então, nesses casos, vai seguir aquela regra geral, a primeirinha regra lá. Só vou acrescentar o ER no final de cada uma. Não vai ter duplicação de consoante nenhuma. Só mesmo acrescentar o ER no comparativo. E no superlativo, também vou adicionar o EST. É diferente do comparativo, que aqui é R e aqui é ST. Tá? Então, lightest, nearest e fastest. Right? Então, outra regra. Quando os adjetivos te der duas sílabas e esse adjetivo terminar em Y, o que vai acontecer? Está aqui, ó. Happy, tem duas sílabas. Feeling, duas sílabas. Lonely, 3 sílabas. Né? Lonely. Então, neste caso, nós vamos... Tá, nesse caso aqui, essa palavra é uma palavra especial, gente. Ela tem 3 sílabas. Lá atrás, nós vamos ver... Tá? Lá na frente nós temos uma regrazinha que fala das 3 sílabas. Mas eu vou logo explicar o porquê que essa palavra está aqui junto com as palavras de 2 sílabas. Ela tem 3 sílabas. É porque é o seguinte: no inglês britânico lá da Inglaterra, tem uma regra que os adjetivos que terminam em LY, tá? Os adjetivos que terminam em LY, ele vai seguir a mesma regra, independente da quantidade de sílaba que ele tenha. Ele vai seguir a mesma regra dos adjetivos curtos, de 2 sílabas ou de 1 sílaba. Tá? É por isso que essa aqui com 3 sílabas apareceu aqui neste quadrozinho. Então, o que vai acontecer? Aqui passando para o comparativo. Então, o have, passando para o comparativo, o que vai acontecer? Tend, né? Quer dizer, muda o Y, vou mudar o Y por I, que é, né? O I, vou trocar o Y por I, então vou adicionar ER. Então, eu troco o Y por um I e depois adiciono ER. Então tá aqui, ó, happier. Olha, eu troquei, aqui era um Y, troquei, botei um I e acrescentei o ER. Sillier. Também troquei o Y por I, acrescentei ó, tem 2 L aqui, mas é porque já tem os 2 L's mesmo na palavra, tá? Não foi duplicado não, foi só mudei mesmo o Y e o ER. Aqui também, mesma coisa, né? Troquei o Y por I e acrescentei ER aqui no comparativo, tá? Lembrando que esse quadrinho aqui é dos comparativos. Aqui já é o superlativo. Vai acontecer a mesma coisa, com a diferença de que, em vez de acrescentar ER, que é o comparativo, vou acrescentar EST, que é o superlativo. Tá aqui, ó, troquei o Y por I e acrescentei o EST em todas elas aí, ó. Perceberam? Tá? Essa aí é, se eu não me engano, a terceira e a quarta regra, tá? Então, vamos lá. Então, os adjetivos com mais de 2 sílabas, né, o que acontece? Quando ele tem até 2 sílabas, você coloca lá ER, né, no comparativo e EST no superlativo. Então, se ele tiver mais de 2 sílabas, 3 sílabas em diante, e não for aquele caso, né, aquele caso que eles não terminarem em Y, LY no final, de acordo com a regra dos britânicos, né, que aqueles casos, se ele tiver 3 sílabas e no final dele, né, no final ele terminar em Y, aí vai acontecer aquela substituição do Y por I e acrescentar ER. Isso na regra do inglês britânico. Então, se ele tiver mais de 3 sílabas e não ter essa terminação com Y, o que vai acontecer? Usamos o more
antes do adjetivo no comparativo. E usamos mort antes do adjetivo no superlativo, que são os casos aqui do quadrinho do meio. Então, use more before the adjective. Então, usamos more antes do adjetivo. Então, more modern, mais moderno. More interesting, mais interessante. E more beautiful, mais bonito, mais bonita. Tá? E no superlativo, usamos o mort antes do adjetivo. Então, nós temos lá mort modern, mort interesting e mort beautiful. Ou mais moderno, ou mais interessante, ou mais bonito. Certo? Então, essa é a última regra, né, que nós temos aí lá do quadro. Certo? Então, o comparativo, lá em cima na primeira regra, acrescenta, se ele for curto, acrescenta ER no final do adjetivo, né? Isso no comparativo. No superlativo, acrescenta EST, tá? Nos curtos. E se ele terminar em Y, eu vou substituir o Y por I e acrescento ES no ER, no caso, ER no comparativo, e substituo Y por I e acrescento EST no superlativo, certo? Agora, como vimos lá, o comparativo ele se subdivide, né, em três partes aqui. Ele é comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade e comparativo de igualdade, tá? Então vamos começar aqui com o comparativo de superioridade, tá? Cafezinho. Então, o comparativo de superioridade, nós temos aqui, ó. Para adjetivos curtos de uma sílaba, também os de duas sílabas também, usa-se a seguinte fórmula: adjetivo mais ER mais o than. No exemplo aqui nós vamos ver o porquê desse than, tá? Então os exemplos aqui, ó. My dog and the cat are bigger than yours. My dog and cat are bigger than yours. Então, meu cachorro e gato, né, são maiores que os seus. Então, o comparativo aqui, ó, tá sendo indicado pelo ER. Como ele é um adjetivo terminado em consoante, vogal, consoante, dupliquei a última consoante e acrescentei ER. E o than aparece aqui no final. Este than é que faz a comparação. Esse aqui diz que é mais e esse aqui diz que mais que, tá? Mais que. Então, my dog and cat are bigger than yours. Quer dizer, meu cachorro e gato são maiores que os seus. Então, outro exemplo aqui, ó, nicer. O nice termina em E. Então, acrescentei aqui só o R e o than logo após. Então, her work every man is nicer than our. O local de trabalho dela é mais agradável que o nosso, certo? Então, mais agradável que, tá? O nice, agradável, e o mais tá implícito aqui no Rzinho aqui que foi adicionado, e o que está aqui no dentro. Aqui também a comparação está colocada aqui no funner, fun, né? Que é divertido. Como ele termina, é o mesmo caso do big aqui em cima, ele termina em consoante, vogal, consoante, dupliquei a consoante, acrescentei o ER e acrescentei o than. Isso para os adjetivos curtos. Agora os adjetivos de duas sílabas, que termina em Y, né, aquele caso lá que nós vimos, então vai acontecer, eu substituo isso por I e acrescento o ER e em seguida adiciono o than na frente. Está aqui o exemplo. That test was easier than I thought. Então, olha só. Aquele teste era mais fácil que eu pensava, né? Era mais fácil que eu pensava. Então, is, ele terminava em Y. O adjetivo is, que é fácil, terminava em Y. Então, eu substituí isso por I e acrescentei ER.
e o than vai estar logo após o adjetivo. Aqui também é o mesmo caso, busier than, também tinha um y, substituí, coloquei o than. Isto é o superioridade, tá? Os adjetivos curtos, com uma e até duas sílabas, eu faço a mudança no adjetivo e acrescento a palavra than na frase, certo? Se fosse um adjetivo que tivesse mais de 3 sílabas, um adjetivo tivesse 3 sílabas em diante e não terminasse em y, para fugir da regra lá dos britânicos, eu colocaria a palavra more aqui antes, tá? O superioridade também, se fosse uma frase assim, the girl is more beautiful than the boy. Quer dizer, a garota é mais bonita do que o garoto. Então, como a palavra beautiful, ela tem tem 3 sílabas, mais de 3 sílabas, então eu acrescentei o more antes, o more. Aí beautiful ficou normal e o than ficou na frente da frase, tá? Isso para entender que aqui foi dado o exemplo só com adjetivos curtos, com 2 sílabas para baixo, tá? Mas caso ele tiver 3 sílabas em diante, eu vou acrescentar o more antes dele aqui, ok? Agora, vamos ver aqui o inferioridade. Inferioridade, nós temos, para indicar uma relação de inferioridade, usa-se a fórmula less. Less é o oposto de more. More quer dizer mais e o less quer dizer menos, ok? Então, o less mais o adjetivo mais a palavra than. Então, veja só. Our son is less studious than our 3 daughters. Our son is less studious than our 3 daughters. Nosso filho é menos estudioso que nossas 3 filhas. Tá? Então, como está fazendo uma comparação de inferioridade, estou colocando aqui o less, certo? Less, está aqui o adjetivo, não houve mudança no adjetivo, porque ele tem mais de 2 sílabas, e coloquei o than. Mas mais de 2 sílabas, mas temos caso aqui que também só é uma sílaba, vamos chegar lá. My boss is less competent than most of my coworkers. Meu chefe é menos competente que a maioria dos meus colegas de trabalho. Então, less quer dizer menos, competente que. Esse most aqui, ele pode ser querer confundir com o superlativo, né? O most lá do superlativo. Mas nesse caso não é, porque o grau do adjetivo está sendo apresentado aqui, nessa parte destacada aqui em negrito, mais escurinho, tá? Este most aqui, ele está fazendo parte da frase, mas com um significado próprio, certo? Que é esse significado aqui, maioria. Most quer dizer maioria. Ele tem um significado próprio. Ele não tem, pode ver que não tem nenhum adjetivo aqui na frente dele para ele fazer, representar o grau, ok? Então não confunda. Então preste bastante atenção nesses casos, porque o grau do adjetivo está sendo representado aqui. E eu percebo que a inferioridade é por causa do less. Se tivesse more, seria superioridade. Como tem less, é inferioridade. Tá? Agora, vamos para o igualdade. Né? O último aqui, o grau de igualdade. Então, em inglês, para compararmos igualitariamente 2 coisas ou pessoas, usamos a fórmula as, mais adjetivo, mais as. Então, lembra que lá no comparativo de superioridade, se ele for curto, eu coloco ER nos curtos, né? Posso substituir, se eles terminarem em Y, eu coloco o I no lugar do Y, acrescento ER, tá? E se ele tiver mais de 2 sílabas, aí eu acrescento more antes do adjetivo. Já no inferioridade, eu coloco as, aliás, o less, né? Coloco o less antes do adjetivo e o than no final. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu pulei o exemplo
E vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Aqui, este caso aqui, ó. No inferioridade, pode ter caso, gente, olha, o adjetivo hot, ele é um adjetivo curto. Se aqui fosse superioridade, este adjetivo aqui, eu teria duplicado T e acrescentado ER. Tava hotter, mais quente que, né? Mais quente que aqui. Mas como ele é inferioridade, obrigatoriamente eu vou colocar o less. Independente se o adjetivo é curto ou longo, igual esses dois casos acima, tá? Eu tenho que colocar o less. E o adjetivo em si não vai ter mudança. Como acontece mudança lá no superioridade. Lá no superioridade acontecem as mudanças, tá? No adjetivo. Ele só vou colocar o more se caso tiver 3 sílabas em diante. Já no inferioridade, não. Sempre vai ter o less. Tanto ele faz ser curto, quanto faz ele ser longo. Não vai haver mudança na palavra. Indo agora lá para o igualdade, né, voltando à tela do igualdade aqui. Então, como eu falava. Então, no grau de igualdade, nós vamos ter o as, mais o adjetivo, mais else. Tá? Então, olha só o exemplo aqui. Our first apartment was as comfortable as his. Nosso apartamento, aliás, nosso primeiro apartamento era tão confortável quanto o dele. Então, aqui o confortável adjetivo aqui, comfortable, está antecedido do as e pós-posto aqui as novamente. Então, este as, o significado dele é tão quanto. Primeiro as, tão, e o segundo as, quanto, tão quanto. Essa vai ser fazer a comparação, certo? Outro exemplo. My sister speaks as fast as our father. Minha mãe fala tão rápido quanto nosso pai. Então aqui, as, tão, fast, rápido, quanto, ok? Brazil is as charming as any country in the world. Brazil is as charming as any country in the world. O Brasil é tão encantador quanto qualquer país do mundo, tá? Então aqui o as, tão, charming, encantador, as, quanto, tão encantador quanto, ok? Então é isso, superioridade, lembra-se, superioridade é a mudança no adjetivo, acrescentando ER, né? ER mais o den nos adjetivos curtos. Os que terminam em Y, e vocês vai substituir os por I e acrescenta o ER. Os que tem mais de 2 sílabas, você vai colocar a palavra more antes do adjetivo e o than após o adjetivo. Os adjetivos curtos que terminam em consoante, vogal ou consoante, você duplica a última consoante para poder colocar o ER. Isso comparativo de superioridade. No inferioridade você coloca less. Tanto faz, e o adjetivo não vai ter mudança. Tanto faz ser curto como longo, ele não vai haver mudança. Mas o than vai continuar. Já no igualdade é o que nós temos aqui, né? Vou colocar o as depois do adjetivo. Também não vai haver mudança no adjetivo. Tanto faz ele ser longo, né? Que é o caso aqui, como curto, que é este caso aqui. Vou colocar sempre as. Então é fácil de diferenciar os graus aí. Se tiver ER no adjetivo, se tiver ER no adjetivo, é superioridade. E se tiver more também é superioridade. Agora, se tiver less, é inferioridade. E se tiver as é igualdade. Então é isso aí. Então, findando aí a explicação da apostila. Caso tiver dúvida, você pode entrar em contato no meu PV. Você pode ir respondendo as questões de acordo com as dúvidas for surgindo nas questões. Você manda lá um print lá da questão, ou falando qual é a questão, que eu posso estar tirando as dúvidas aí individualmente,
certo? Então, até mais, até a próxima, bom estudo e espero que todos tenham bom proveito e uma boa nota aí na atividade. Bye!